A vida do atleta, cara, ela é muito diferente. A minha vida foi dentro de um ônibus, né? Eu resumo isso, né? Quadra, hotel, tanto que minha namorada hoje pergunta assim, cara, tu conheceu o mundo inteiro? Eu falei, nada, eu conheci hotel, aeroporto e ginásio. Mas o ônibus, a diferença do meu primeiro momento no vôlei pro último foi só o assento. De primeiro eu era novato, então eu ia lá na frente. No final eu já era o mais velho, eu ia lá atrás, no fundão. Mas a jornada era a mesma. A preparação para o jogo era a mesma, as brincadeiras e as conversas eram as mesmas, porque só iam trocando os personagens, mas tinha o novato, tinha. Ficou um pouquinho pior no final, e ainda bem que eu parei de jogar, porque veio essa porcaria de internet, de telefone e tudo mais. Meus primeiros anos de vôlei, olha como isso impacta no esporte, cara. Com certeza. Os primeiros anos de vôlei, o técnico ia no nosso quarto pedir silêncio pra gente dormir. Porque a gente tava conversando, rindo alto, jogando truco, e às vezes discutindo, mas a gente era isso aqui, ó, olho no olho. Né? Meus últimos anos de vôlei, o meu corredor, cara, da concentração era um silêncio mortal. Todo mundo no telefone. E eu batia nos quartos pra ver, e a meninada, quarto duplo, todo mundo sentado com seu fone de ouvido, e eu tenho filhos jovens, né? Eu sei como é que é. A primeira frase não fala, né? É desperdício. Então eu chegava no quarto, lá. Daí eles, né? Aí tira o fone. Vamos dar uma volta, vamos conversar, vamos no restaurante, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, pô, porque a gente é jovem, estamos de folga. Ah, não. O silêncio começou a tomar conta. Então, quando a gente começa a olhar a diferença de postura dos atletas hoje, a dificuldade dos técnicos antigos em se comunicar e fazer as equipes vencer, é porque comportamentalmente mudou muito. Então, a transição de atleta, ela é muito difícil, porque a vida do atleta, ela é muito fechada no seu mundo, né? E sobre essa questão da diferença de como vocês viviam naquela época, eu acho que tu já citou aí numa história da concentração e tudo mais. Hoje o trabalho do treinador, por conta das redes sociais, na formação do atleta, ele é muito mais difícil, porque assim, eu acredito que cada tempo traz a própria dificuldade. Sim. Mas existe essa diferenciação? Vocês conseguem mensurar isso? Cara, eu imagino, eu não estou vivendo mais dentro do mundo do esporte, mas vejo pelos meus filhos, né? E tenho 4, né? Minha vida toda exagerada. Mas eu vejo por essa geração, vejo no meu comportamento com eles como pai, vejo eles nos esportes e nas tarefas que eles fazem, é muito diferente. E a questão é que, como é exponencial essa mudança, né? Sim. Mas já era diferente quando os nossos pais estavam na nossa idade. Já era diferente que os nossos avós estavam, né? Então, vamos pegar uma questão comportamental aqui. No tempo do meu avô, a minha mãe conta quando ela era criança, que ela dizia que os irmãos dela brigavam na rua, e o avô dizia, não briga, mas se brigar e chegar em casa chorando, apanha de novo, não é? Já tá aí a frase. Meu pai falava isso também. Não cabe mais isso hoje em dia. Isso é uma evolução, é uma mudança comportamental. Então nós estamos falando aqui, cara, de 40 anos, 50 anos. Não é muito tempo, é uma mudança muito grande. O que eu amo fazer é olhar o todo, e aqui nós vamos fazer uma viagem mais longa. Vamos voltar 3.500 anos atrás. Cara, 3.500 anos atrás, 3.700, foi quando Moisés subiu o Monte Sinai 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos. Deus desceu para falar com ele. Então era algo importante. E ele sai de lá depois de 40 dias e 40 noites com 10 mandamentos. Eram mandamentos comportamentais. De um momento que o planeta vivia, que era necessário um salto grande de mudança. Então ele chega lá e fala assim, gente, Deus mandou aqui o seguinte, não pode mais matar. Por que ele não deixou mais matar? Porque provavelmente todo mundo se matava por qualquer coisa. Não pode mais roubar, não pode mais cometer adultério, não pode mais fazer falso testemunho, tem que honrar pai e mãe. Cara, deve ter sido uma coisa enorme para os caras. Como é que eu vou fazer esse cara? Como é que eu não vou mais matar agora o cara? Aí criaram as leis mosaicas lá para sustentar um tempo. Passa 1.500 anos, 1.700, 2.000 anos atrás, vem Jesus Cristo. E o que ele fala? Eu não vim destruir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Então é o seguinte, não é que... Novo Testamento. Aí não é que não pode matar, é que agora tem que perdoar. Aí os caras, mas matar já era difícil, agora perdoar dá outra face. Aí o Pedro ainda fala, mas perdoar quantas vezes, cara? 7? Não, 70 vezes 7. E mais do que isso, amai teu inimigo. Mas de novo uma bomba, e nós estamos há 2.000 anos tentando nos adaptar e há 3.700 anos tentando das primeiras, porque honrar pai e mãe, não mentir, não cometer adultério, não matar e não furtar.
A gente ainda está tentando conviver esses códigos comportamentais. E nós estamos falando aqui de uma diferença de 50 anos. Só que as últimas mudanças, elas são enormes, porque a questão da tecnologia, ela faz isso acelerar. Então a gente tem que olhar o todo. Não tem como a gente mudar só agora sem olhar o todo, saber que a gente faz parte de um planeta em que está evoluindo e a gente precisa olhar lá para trás para botar em prática primeiro aquelas regras. Mas aqui na comunicação, cara, eu acho que faz parte desse processo evolutivo. Porque se a gente pega isso aqui comportamental e joga pro esporte, lá atrás o esporte dos caras era botar um monte de leão, um monte de gente e se matando lá dentro. Sim, aí deve ter vindo a mesma coisa, não matarás no esporte. Aí virou um boxe, um negócio, mas as pessoas ainda continuam se batendo, cara. Lindo o esporte, como defesa. Sim. Ele já tá virando um esporte mais de defesa do que um esporte de ataque. Tempo atrás um esporte que matava. Depois bateu, agora tá virando mais um esporte de defesa. É natural que o espírito competitivo vai diminuindo. Porque se a gente olhar 3.500 anos atrás, é uma coisa de evolução. Então, como comunicar com essa turma que talvez não tenha mais o mesmo sangue de derrotar o adversário? Porque isso vem lá do não matarás. Então, tem que olhar qual é a função do esporte, qual é a função dessa nova geração e o que os motiva a entrar em campo, em quadra e competir. Porque do sangue do olho da velha guarda aqui, como é que era a nossa predileção? Vamos destruir aqueles caras! Não cabe mais isso, cara. Como é que faz agora?